Graça e paz da parte do Deus vivo. Queridos, queria neste momento chamar os irmãos para a gente poder fazer uma análise no tema O Grande Mandamento. Queria que nós refletíssemos nesse tema, vai ser baseado ali em Mateus 22, 34 até o versículo 38. Antes de nós começarmos, eu queria dar só uma sugestão de alguns livros, né? Eu acabei de ler um livro agora do Dr. Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, né? Já deve ter uns 2 meses que eu terminei de ler esse livro. Um livro muito bom, é para quem gosta e tem a prática da leitura. É um livro muito interessante, né? Se você tiver a oportunidade de comprar ele ou baixar, você acha ele para baixar em PDF. Agora, essa semana eu vou estar começando a ler um outro livro. Não comecei ainda, mas só pelo prefácio que eu já dei uma olhada nele. Um outro livro que também tenho certeza muito bom. O livro do D.A. Carson, que vai falar sobre interpretação bíblica, o erro, né, da má interpretação. 2 livros muito bons. A gente tem uma boa noção aí sobre interpretações bíblicas, como que nós devemos pregar para poder nos nortear bem nesta área aí. Então, vamos começar aqui. Mateus 22, 34. Na minha tradução, linguagem dos dias de hoje, vai estar assim: Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior e mais importante mandamento. Então, baseado nesse texto de Mateus 22, 34 até o verso 38, eu quero deixar para a gente fazer essa análise, né? Qual é o grande mandamento? Será que a gente entende a profundidade desse mandamento? Semanas atrás, eu refletindo nesse assunto e preparando esse esboço, eu cheguei a começar a indagar com algumas pessoas que estão próximas de mim, se elas sabiam me responder qual é o grande mandamento. Algumas pessoas vão dizer e me disseram que o grande mandamento é o amor, porque Deus é amor. Em suma, isso não vai estar errado. Se você for querer sintetizar os 10 mandamentos e dizer ele em uma única palavra, você vai poder chegar e dizer: não, os 10 mandamentos se resumem em uma única coisa: amor. Outras pessoas chegaram para mim e falaram que o grande mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Se você continuar seguindo aqui nesse 38, no 39 ele vai dizer: e o segundo mais importante, parecido com o primeiro, vai ser: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas, fazendo um olhar dentro do contexto, dentro da passagem e dentro da pergunta, qual é o grande mandamento? A gente tem que ser mais específico, porque todas essas respostas que eu obtive quando eu fiz perguntas às pessoas que estão próximas de mim, eu vejo que são respostas que não estão bem alicerçadas. São respostas vagas e, se podemos dizer, talvez até erradas. Mateus 22, 36 vai dizer: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Ou, se a gente for olhar em uma outra tradução, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este que é o maior, ou o grande, ou o mais importante de todos os mandamentos.
Então, nisso que nós estamos dizendo é que a gente tem que frisar. O grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O grande mandamento, na realidade, é esse. E aí eu fico maravilhado, porque a gente vê que Jesus dá umas respostas, e ele não tira as respostas de qualquer lugar. Jesus, ele dá as suas respostas sempre pautadas e baseadas na própria Bíblia, que não era a Bíblia na época, que era o Velho Testamento. Hoje é o que a gente tem, a união que a gente chama de Bíblia, né? Mas ele dava todas as suas respostas baseadas nas Escrituras. E Jesus tirou isso aí, não foi de qualquer lugar. Você tem lá em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4, vai estar dizendo assim. Vamos ler até o 9. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. E se nós formos fazer, aqui agora, se eu fosse virar e perguntar para nós, uma pergunta muito simples, quem aqui ama a Deus? Quem está me ouvindo ama a Deus acima de todas as coisas? Todas as pessoas que nós formos perguntar hoje vai ser muito difícil nós virarmos para uma pessoa e fazermos essa pergunta e ela dizer que não ama a Deus, a menos que ela seja um ateu. Mas em maior parte, todas as pessoas vão dizer, não, eu amo a Deus. Mas nós vamos analisar alguns pontos. Por que eu quero analisar esses pontos? Porque eu vejo que, como todas as pessoas dizem que amam a Deus, eu acho que esse amor a Deus, ele tem que ser pautado na realidade pela própria Escritura. E nós vemos algumas pessoas que dizem amar a Deus e quando nós vamos olhar, fica meio complicado. Então, vamos entender esse tema que nós estamos tratando aqui, que seria o grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento. Vamos voltar lá em Deuteronômio 6. E aí fica uma pergunta para a gente. Vamos continuar refletindo em Deuteronômio 6. No que implica amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar? Se nós dissemos que o amamos, nós temos que entender o que implica esse amor. E se nós formos voltar lá e analisar Deuteronômio 6, segundo Deuteronômio 6, amar a Deus acima de todas as coisas vai requerer de nós uma coisa: guardar a lei no coração, ensiná-la e não esquecê-la. Então, resumidamente, aquele que diz eu amo a Deus acima de todas as coisas, ele tem uma qualidade vital. Ele medita na lei de Deus de dia e de noite. Vocês podem pegar lá o texto de Deuteronômio 6,4, vai estar lá. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que estou lhes dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. E aí o texto segue. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, compreender o grande mandamento para poder vivê-lo, vai requerer que nós meditemos na lei de Deus dia e noite. Mas nos dias de hoje, isso é algo que é meio complicado de você pedir para as pessoas. Por quê? Você vê que as pessoas hoje elas são preguiçosas. Elas têm uma facilidade imensa de ter a lei de Deus em diversos meios de comunicação, em áudio, em papel.
eletrônica, né, no celular, tem uma facilidade gigantesca, mas as pessoas são preguiçosas, né, quando se trata da lei de Deus. Né? Se nós fôssemos sair por aí perguntando para as pessoas, eu mesmo fiz esse teste quando eu estava montando esse esboço e comecei a perguntar para as pessoas, né, quantas vezes essas pessoas já leram a Bíblia toda na vida? Quantos livros da Bíblia já leu todo? Quantas vezes leu a Bíblia toda esse ano? E aí a gente vê que as pessoas, né, se você for fazer esse tipo de pergunta, você vai ver que as pessoas, elas dizem amar a Deus, mas elas não amam a lei de Deus. E fica algo meio complicado, né? Você ter um amor que não é direcionado por aquilo que Deus disse. A lei de Deus vai dizer como nós temos que adorá-lo, cultuá-lo, né? A lei de Deus vai nos ensinar tudo. E aí quando você ama a Deus e não tem o conhecimento das coisas de Deus, a gente vê alguns tipos de amores que são meio engraçado. Alguns exemplos de amores engraçados que a gente vê por aí. Às vezes você liga sua TV no jornal, e aí você vai ver nesses jornais que passa muita notícia policial, muita coisa sobre crime. Você vai ver aí aparece lá um homem. E aí o repórter vai entrevistando ele, vai contando a história dele. O que que acontece? Ele matou a esposa. Aí você vai ver a história. O cara matou a esposa porque a esposa largou ele maltratava da mulher. Enquanto eles estavam juntos, a mulher não aguentou mais, ela separou e depois ele vai matar ela. Na hora que o repórter está lá entrevistando o cara, ele vai falar assim, não, eu amava ela. Né? A pessoa mata a outra e diz ainda que ama. Você tem muito esse tipo de exemplo. E às vezes, né, a maioria das vezes, a pessoa até ama mesmo a outra. Mas o amor dela não é bem direcionado. Né? É um amor destrutivo. Um amor que a gente não consegue entender. E quando a gente está falando das coisas de Deus, quando eu falo as coisas de Deus aqui, eu estou falando de igreja e de cristandade, a gente vê esse tipo de amor também. O amor que nós poderíamos dizer um amor sem entendimento. Né? E o amor sem entendimento, ele é um perigo muito grande. Né? O amor sem entendimento, ele vai se tornar religiosidade. Né? E a religiosidade, ela pode fazer a gente fazer algumas coisas que não estão de acordo com a lei de Deus. Né? Nós vamos citar aqui alguns exemplos de homens, né, que amavam a Deus, mas o amor estava sem entendimento. Você vai ter ali na Bíblia um homem, né, chamado Saulo de Tarso. Era fariseu, né, pertencente à seita mais rigorosa do judaísmo. Um homem que tinha um conhecimento da lei, um homem que estava acima na média de todos aqueles que eram da sua idade, um homem de destaque. Né? Nós não podemos dizer que Saulo não amava a Deus. Mas nós vimos esse mesmo Saulo segurando a capa de pessoas que mataram Estevão. Ele amava a Deus, Saulo amava a Deus. O amor não mudou. Quando ele se tornou Paulo, o que aconteceu foi que agora ele teve um entendimento. E esse amor pôde ser direcionado. E aquele que era perseguidor da igreja de Cristo, agora se tornou o maior defensor, porque ele entendeu, né, a tudo aquilo que as Escrituras tinham dito acerca da vinda do Messias Salvador. Nós temos também ali a história de Pedro, né, que em um dado momento negou Jesus Cristo 3 vezes, dizendo não conhecê-lo, por ter a sua vida ali meio que sendo colocada em risco. E um pouco mais à frente, quando a gente lê as Escrituras, a gente vai ver que esse mesmo Pedro, né, Jesus vira para ele ali e pergunta 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas, né? Apacenta minhas ovelhas. Naquele momento ali, agora Pedro já tinha
o entendimento. E a partir daí, a partir desse momento que ele tem um entendimento, depois esse período que ele negou Jesus, somente, como poderíamos dizer quando a gente vê o contexto que nós estamos analisando aqui, é como se a mente dele tivesse aberto e ele tivesse entendido. E depois disso ele está pronto para morrer também pela causa do Evangelho. Você tem ali aquela outra história no Velho Testamento daquele jovem, né, Uzar, né, que vê a arca de Deus caindo no chão e ele pula e toca na arca, né, por amor, para não deixar a arca cair no chão, né, e Deus castiga ele porque o amor dele, o zelo dele era sem fundamento, sem entendimento. Né, existe um grande perigo, né, quando nós amamos a Deus, mas não temos o conhecimento e o entendimento da lei de Deus, porque isso vai fazer com que a gente cometa erros crastos, né, erros perigosos, erros que podem nos levar, às vezes, até perder a salvação ou coisas do gênero. Voltando ali para Mateus 22, só para a gente poder entender como é perigoso, às vezes, a gente não só amar a Deus e não ter o conhecimento das Escrituras. Mateus 22, nós vamos ler do 23 até o 33. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo as Escrituras sagradas nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês não leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Nesse texto aqui, no contexto que nós estamos analisando, eu acho também que a gente não pode dizer que os saduceus, eles não eram pessoas, eles eram pessoas que não amavam a Deus. Eu acho que a gente não pode dizer isso. Mas é o que eu quero dizer aqui. O amor sem entendimento da lei é um perigo. Quando você lê esse texto aqui, eu não sei se deu para você prestar atenção, você vê o perigo que há se nós fôssemos como os saduceus, porque a gente não ia acreditar em uma coisa fundamental. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. Nós, como os cristãos, nós sabemos muito bem o que implicaria, se nós não acreditássemos na ressurreição. Jesus Cristo não seria aquilo que Ele é para nós se nós não acreditássemos na ressurreição dele. Então, quando nós temos amor e não temos o conhecimento, a gente está errado. Aqui diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, deu para compreender como é que fica perigoso quando a gente não entende. Jesus Cristo disse uma coisa maravilhosa no seu ministério, que ele não veio mudar a lei, mas ele veio para dar o entendimento completo, porque as pessoas, por não terem entendido a lei por completo, cometiam alguns erros. E este aqui que nós acabamos de citar, de Mateus 22, 23 até o 33, é um dos erros, que as pessoas dessa época cometiam. E hoje não é muito diferente. Como nós podemos estar errados?
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente tem ali em Oséias, eu não vou abrir, 4:6, porque eu sei mais ou menos o que o texto diz. Que vai dizer assim: o meu povo, Oséias 4:6, o meu povo se perde, ele é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Né? Às vezes, nós vemos pessoas boas, pessoas que têm uma devoção, que têm um amor grandioso por Deus, cometerem erros que deixa muita gente de cabelo em pé, né? E essas pessoas se perdem, né? Elas vão ser destruídas porque lhes faltam o conhecimento das coisas de Deus. Então nós temos que buscar com urgente necessidade, né? Meditar na lei de Deus de dia e de noite, pedir a Deus iluminação, entendimento, discernimento, conhecimento, ainda mais agora, nesse período ao qual nós vivemos de densas trevas, né? Tanta coisa que nós escutamos por aí, coisas torpes relacionadas à palavra de Deus, palavras distorcidas. Ainda ali em Oséias, só que agora no capítulo 6, no versículo 3, vai ter um outro texto, esse aqui eu vou precisar de abrir. Oséias 6:3. Se eu não me engano é depois de Daniel. Isso, depois de Daniel, Oséias 6:3. Vamos, na minha tradução um pouco diferente, mas se eu não me engano na Almeida, vai estar assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Esse é um texto que eu já usei bastante, para poder chamar os irmãos para vir a conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Mas, né, quando eu estava montando esse esboço, eu comecei a dar uma olhada de uma forma mais ampla no texto e é muito engraçado. E se você voltar lá no 1, você vai ver que esse texto aqui está falando de um pessoal sem vergonha, né, que está fazendo coisa errada contra Deus e depois diz assim, que nada, vamos lá, vamos nos voltar para Deus agora, que na hora que nós voltar ele vai lá e vai perdoar a gente. Eu vou ler do 1 aqui para a gente poder entender. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui uns 2 ou 3 dias no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. É um texto que eu já usei muito, mas eu já usei ele fora do contexto. Não adianta nada, né, você ouvir uma mensagem, talvez você ouvir essa mensagem aqui e ficar tocado, comovido, e depois que esse áudio terminar, você voltar às mesmas práticas. Isso não vai resolver nada. Nós vamos ler agora aqui o mesmo Oséias 6, o 4, do 4 até o 6. Mas o Senhor Deus responde para aquela indagação deles que eles vão voltar para Deus. O que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ou o nascer do sol, e como o orvalho que seca logo pela manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Então, olha para você ver o perigo. A gente não pode falar as coisas só de boca. E Deus usa as próprias palavras deles contra eles mesmos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. E aí Deus vai e diz que o amor deles é tão passageiro como a cerração ou o nascer do sol, e como o orvalho que logo seca pela manhã. Né? Um amor passageiro que não é alicerçado, que não é fundamentado em coisas concretas. Quantas pessoas assim nós conhecemos hoje? Quando eu vejo esse texto hoje eu fico muito triste. Porque quantas vezes eu já usei esse texto fora do contexto, e no contexto geral aqui é um texto tão impactante, né? Deus falando contra o amor fingido,
o fingimento, a falta de comprometimento sério e conciso com Deus, né? Pessoas que são inconstantes, que têm um amor passageiro, que se apegam em coisas que não vão trazer vida para elas. Vamos olhar mais alguns exemplos aqui, nós já estamos quase terminando. Eu queria citar agora aqui uns exemplos de algumas pessoas, né, que estão vivas por agora, estão por aí. São pessoas que amam a Deus, mas que já cometeram alguns erros terríveis, porque elas amam a Deus, mas não têm um comprometimento com a palavra de Deus, ou não conhecem a palavra de Deus, ou saem atropelando as coisas de Deus. Você tem ali o conhecido pastor Marco Feliciano, que em uma pregação, né, dentre tanta coisa que ele disse errônea, eu selecionei uma das quais ele diz aqui. Ele diz que na criação, Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais. E aí Deus pegou e bateu tudo. Novidade. Surgiu eu e vocês. E eu fico pensando como um homem tem coragem de subir em um altar para falar uma baboseira dessa. Um texto tão conhecido de Gênesis, a criação do mundo e a criação do homem, e o cara vai lá e fala, e se você quiser ver no YouTube, ele fala mais coisas tão loucas quanto essa. Eu não vou dizer que Marco Feliciano não ama a Deus, mas uma coisa eu vou dizer, ele não ama a palavra de Deus. Porque o cara pegar a criação do homem e falar que Deus pegou o espírito dos animais, dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais e juntou tudo, bateu no liquidificador e aí surgiu a gente, aniquila. O homem foi criado do pó da terra. E aí Deus foi lá e deu um fôlego de vida e ele se tornou um ser vivente. Esse é o perigo. Um dos perigos que nós temos. Eu tenho uma outra pregação que fala sobre que Deus pode mudar de ideia, né? Se você quiser depois dar uma olhada. Em uma igreja que eu frequento, e vi uma irmã dizer o seguinte, né? Que a gente pode mudar os planos de Deus, que a gente pode, na realidade, não é mudar os planos de Deus, não. Dar conselhos para Deus. E que a gente tem crédito com Deus. E eu fico pensando, de onde que essa mulher tirou isso na Bíblia? É claro que ela usou um texto lá totalmente fora do contexto, né? Se você quiser ver essa pregação depois, ela está disponível aí. O título é Deus Muda de Ideia. Eu tenho ainda um senhor que é amigo meu, que uma vez ele estava contando uma história para mim sobre... ele era divorciado de uma mulher, e a mulher colocou ele na justiça porque ele estava pagando uma quantia de pensão bem baixa em relação ao quanto que ele estava ganhando. E aí o que ele fez? Ele vestiu as piores roupas que ele tinha, pegou as roupas o irmão dele lá que era pedreiro, uma coisa assim do tipo, e o Yabutini, foi todo desmazelado para a audiência. E aí ele vai, através de artifícios duvidosos e mentirosos, ele consegue ganhar audiência e não paga a pensão a mais, sendo que ele podia. Ele continua pagando a mesma mixaria. A ex-esposa dele não consegue o aumento na pensão. E aí, quando ele está contando essa história, já contou pra mim várias vezes, ele sempre fala a mesma coisa. E aí ela estava querendo ferrar comigo. Ela estava querendo ferrar comigo, irmão. Mas Deus estava comigo e me ajudou. E aí eu fico pensando, meus queridos, Deus agora compactua com o mal? Esse não é o Deus que eu conheço das Escrituras. Esse não é o Deus que se revelou para mim. Deus não compactua com mentiras. Esse mesmo homem também chegou a dizer uma vez para mim que ele tinha crédito com Deus. Então você vê que a irmã que eu mencionei anteriormente falou isso, e ele também fala que ele tem crédito com Deus, porque ele trabalha na obra. Essa irmã que eu citei antes, ela é missionária, e ela é missionária, ela trabalha na obra, ela acha que Deus está devendo ela.
Ainda esses tempos para trás, agora eu estive em uma outra igreja e vi um irmão pregar, e eu sei que ele ama a Deus. Eu tenho certeza disso. Mas aí no meio da pregação dele ele disse uma coisa que começou a me deixar preocupado. Ele ia fazer, mas não fez. Não fez. Mas ele já ia fazer uma ligação dos 12 apóstolos com o signo do zodíaco. Ele ia fazer uma ligação dos 12 apóstolos com os 12 signos do zodíaco. E eu fiquei preocupado. Comecei a olhar para ele assim com a cara, fazer umas caretas. Aí acho que ele entendeu e mudou de ideia e não falou sobre isso. Então, queridos, quando nós não entendemos as escrituras, nós corremos o risco de ter um amor passageiro, um amor que esfria, um amor que não é alicerçado em coisas verdadeiras. Eu esqueci de citar aqui, mas a gente também teve Abílio Santana, que chegou a dizer que Deus era rico e tinha uma mansão na beira da praia. Também tem esse vídeo no YouTube, se você quiser dar uma olhada. E quando eu estava falando aqui sobre esses perigos que nós corremos, né, de ter um amor que esfria, um amor passageiro, que é uma coisa que está tendo muito nos dias de hoje. Mas quando nós conhecemos as escrituras, às vezes você tem pessoas que vêm para a igreja e elas são um tição tirado do fogo. A pessoa é um rojão, é um fenômeno. Mas aí começa a acontecer algumas coisas, ela começa a dar uma esmorecida, uma enfraquecida. Mas se ela tivesse o conhecimento das escrituras, ela ia ver que nenhum problema, nada pode separar ela do amor que nós temos em Cristo Jesus para com Deus. É um texto que eu gosto muito de dizer para pessoas que estão passando por dificuldades. É ali Tiago 1:2 que diz assim: tende grande gozo, né, ao passar por inúmeras tribulações, porque quando essas tribulações, né, você vence essas tribulações, isso produz perseverança, e a perseverança produz a fé. Então nós tínhamos que ficar alegres, né, quando a gente começa a passar por algumas dificuldades, porque Deus vai nos dar força para vencer essas dificuldades, e a nossa fé vai estar mais firme, né, em Deus e em Cristo. Um outro perigo aqui que nós temos de somente ter o amor a Deus e não ter o conhecimento das Escrituras, estarei ali no exemplo que nós temos de Jesus, não precisa de abrir, todo mundo conhece. Jesus na tentação do deserto. E é uma passagem muito interessante, né? Você vê o diabo ali e ele tem um encontro com Jesus e ele começa a dizer algumas coisas. E o fato é que tudo aquilo ali estava escrito. O diabo diz uma coisa e depois fala assim: porque está escrito. Porque está escrito, está escrito, está escrito. E na verdade estava escrito. Então a gente tem que ter um conhecimento pleno das Escrituras para a gente poder dar a mesma resposta que Jesus Cristo disse. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás somente ao Senhor. Nós temos que estar alicerçados, porque às vezes a gente pode ser ludibriado com a própria Escritura que está sendo tirada do seu contexto. Então quando nós temos o conhecimento, claro que a gente não vai chegar a ter o conhecimento pleno e completo das Escrituras, mas quanto mais nós conhecermos a Escritura, né, mais armas nós vamos ter para batalhar contra o inimigo. Isso é um fato. Leia lá a tentação do deserto, pare e reflita nela para você ver. O que seria se Jesus ele não tivesse a resposta certa para dar? Porque tudo aquilo que o diabo disse, quando ele fala está escrito, estava escrito mesmo. Eram coisas que foram ditas muito tempo antes, sobre o Messias. Então, queridos, nós já estamos terminando aqui. E é isso que eu quero que a gente guarde. Nós amamos a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas já que nós dissemos que o amamos, vamos conhecê-lo mais, vamos meditar na Escritura. Você tem Josué ali, medita na lei de Deus.
de dia e de noite. Você tem o Salmo 119, que é um salmo que eu gosto muito, que vai falar muito ali sobre sobre meditar na lei de Deus, sobre a importância. Você tem aquele salmo lá também que vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né, a luz que ilumina o meu caminho. Então, isso mostra a importância, né, de nós refletirmos na Escritura. Nós vamos abrir aqui só mais uns 2 ou 3 textos para a gente poder terminar. Eu queria aqui em 1 João, capítulo 2, eu ia começar lendo do 3, mas vamos pegar do 1 até o 5. Meus meus filhinhos, escrevo isso a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio de Cristo Jesus que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Agora é a parte que eu quero. Versículo 3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que o amamos, que amamos a Deus na realidade, de todo o nosso coração. Vou repetir. 5. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que o amamos. Sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Então, querido, se você diz que conhece a Deus, se você diz que o ama, se você diz que quer obedecê-lo, você vai procurar buscar o conhecimento dos ensinamentos de Deus, porque isso vai te gerar vida. Ainda tem ali 1 João, vamos ler o 5, meio parecido com esse que nós acabamos de ler, do 1 ao 3. Todos aqueles que creem em Jesus, que Jesus é o Messias, são filhos de Deus, e quem ama um pai, ama também os filhos deste pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Só até aí. Você ama a Deus? Então você vai obedecer os mandamentos de Deus. E como você vai saber poder obedecer os mandamentos? Você não vai conseguir obedecê-los, né, se você não conhecer os mandamentos de Deus. Você diz que ama a Deus, você diz que você conhece a Deus, então medita na lei de Deus, né, de dia e de noite. Há muitas pessoas que estão por aí, estão cometendo erros, né, porque não conhecem as Escrituras, pegam as Escrituras e as distorcem, né, ao seu bel prazer para poder conseguir os seus, como eu poderia dizer, conseguir aquilo que elas querem. É uma urgente necessidade de nós termos o conhecimento das Escrituras. Vamos abrir aqui o último para a gente terminar. E eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Você ama a Deus? Você o ama de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente e força? Josué 1:8. Então medite na lei de Deus, de dia e de noite. Para fechar aqui, Deuteronômio 6 novamente, do 4 até o 8. Este povo, escute na realidade, eu estou ruim de leitura hoje. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Guarde sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Eu queria frisar aqui agora o 8, para a gente fechar. Você ama a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a sua alma, o seu entendimento? Então amarra as leis de Deus, né, na sua mão
e na sua testa. A gente tem uma referência parecida com essa no livro de Apocalipse, que vai falar sobre uma marca que vai ser colocada nos filhos de Deus, nos servos de Deus. Tem a marca que vai ser colocada nos adoradores da besta, mas também vai ter a marca quando um anjo vai vir e começar a fazer alguns estragos na testa. E eles vão ser marcados com um sinete para que aquelas pragas não lhe atinjam. Né? Amarra a lei de Deus nos braços e na testa, para não as esquecerem. Porque quando chegar esse grande dia, você vai estar selado, firmado e alicerçado em uma coisa concreta e verdadeira que tem todo o poder para te livrar não somente do mal ao qual nós estamos vivendo aqui agora, mas para te livrar do mal vindouro. Né? E assim, juntos, nesse mesmo intuito e nesse mesmo entendimento, né, nós nos encontraremos com o nosso Deus glorioso na Jerusalém Celestial. Eu agradeço por todos aqueles que ouviram esse áudio e espero que Deus possa abençoá-los ricamente no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.